Olá pessoal, me chamo Távio Almeida, sou o CPO, o diretor de gente e gestão na Gomes de Matos, e estou há quase 18 anos, 17 anos e meio na Gomes de Matos. Bom, falar um pouquinho da minha trajetória, da minha história na Gomes de Matos. É muito difícil resumir e ser bem objetivo, mas comecei minha carreira na Gomes de Matos com uma função que chama trainee de consultor. Então comecei em 2004 como trainee, apoiando aí todos os projetos, toda a área interna da empresa, e rapidamente, depois de mais ou menos um ano, já passei na época para a função de consultor júnior, que a gente tinha, que hoje a gente chama os consultores sócios, 1, 2 e 3, os associados. Então passei por essa função de consultor júnior, e com uns 3 anos mais ou menos de júnior eu já fui promovido a consultor pleno. No meio dessa história aí, ainda recente como pleno, a gente tinha um planejamento estratégico na Gomes de Matos. O Eduardo lançou o desafio de expansão, colocando que a Gomes de Matos precisava, vamos dizer, superar as barreiras do Ceará. A gente tinha alguns clientes fora, mas coisa muito pontual. E aí a gente precisa abrir uma filial, precisa expandir. E aí naquele momento eu ainda ali recém-consultor pleno, levantei a mão e disse: não, eu quero assumir esse desafio de abrir uma filial. Bom, quando me deparei com essa carreira de consultoria, eu gosto de lembrar de uma história. Eu tive o privilégio de, na época que eu entrei, a minha entrevista final foi com o Eduardo. E aí, até aquele momento, eu não tinha uma dimensão muito grande do que era a consultoria, Eu entendia que era um ambiente que eu podia aprender bastante, mas eu, assim, dentro do meu pensamento de carreira, como eu fui muito influenciado ali pela história do meu avô como comerciante, eu tinha uma pretensão e uma ideia de ser empresário, de ser um dono de empresa, etc. E aí, nessa coincidência ou não, de ter na entrevista ali o Eduardo, sempre transmitindo muito, no jeito dele, o sonho, dando desafios. Então, na minha entrevista, antes de eu entrar, eu sendo entrevistado para um cargo ali de estágio, de interno, e ele chegar e me dizer: olha, aqui na Gomes de Matos a gente contrata pessoas para chegarem longe, para ocuparem o meu lugar, Então ele falou algo assim similar, e isso me marcou muito, porque eu vi que esse poderia ser um ambiente onde eu, claro, faria consultoria, aprenderia muito, mas também poderia realizar um sonho de ser empresário, de ser dono do negócio, de poder crescer na carreira. E o maior desafio foi quando eu comecei a assumir de fato a posição de pleno. A gente, eu acho que, como muitos sabem, a gente segue um método aqui de desenvolvimento e seguia muito forte, que era o método MAT, que é o método avançado de treinamento do Eduardo. Então, quando eu comecei a atuar como pleno, eu estava, na verdade, ainda como júnior, nos projetos, e alguns deles com o Eduardo. Eu me recordo muito bem um trabalho na RB Distribuidora, que foi um cliente nosso de muitos anos, e tinha um executivo que era o Eiman Bezerra, um cara assim de um nível intelectual e executivo de altíssimo nível, E eu, nesse projeto com o Eduardo, comecei a ensaiar as minhas atuações de pleno. Na verdade, o Eduardo era o pleno ali no projeto, mas ele meio que me colocava para conduzir as coisas no projeto. Vamos lá, o desafio da nossa rotina, da nossa profissão. Não é fácil realmente ter essa carreira de consultoria, mas ponto principal assim, para a gente conseguir lidar muito bem, ou ser um bom profissional nessa área, é saber definir prioridades. Então a gente tem muita coisa sempre para fazer, muitos clientes, tem que estudar, tem que prospectar, tem que criar, inovar, criar metodologias, tem a família, a gente precisa cuidar da saúde. Então, assim, é muito difícil lidar e dedicar a mesma quantidade de tempo a todas as esferas da sua vida. Então o consultor precisa estar a cada ano fazendo um bom planejamento pessoal,
o que é que visa alcançar naquele ano, para que você consiga dedicar o tempo suficiente a cada uma dessas esferas na sua vida. E essas prioridades, essas dedicações de tempo, é natural que elas vá mudando ano a ano, né? À medida que você vai amadurecendo, que você vai construindo. Mas a competência, planejamento e gestão do tempo, né, junto com a disciplina, ela é algo fundamental para que você consiga ter uma boa carreira de consultor. Então, eu tive por vários momentos na carreira que abdicar de tempo com a família, lá atrás com namorada, etc., para que eu conseguisse me dedicar tempo a estudar, me dedicar tempo a tocar mais projetos, a ter momentos ali de um nível de carga muito maior, e ainda às vezes tendo até faculdade. Bom, vamos lá, minha infância, né? Eu nasci em Sobral, no Ceará, né? Tive uma infância, assim, me orgulho muito agradeço muito pela infância que eu tive, né? Uma infância com liberdade. Meus pais, como no interior, muito tranquilo, então eu fazia o que queria, jogava bola todo dia, andava de bicicleta, ia para a Serra da Meruoca, né, com os amigos. Assim, a gente rodava a cidade como um todo, virava de ponta cabeça a cidade. Falando um pouco da minha família, né, que eu consegui construir e formar, né, que é a minha esposa, Sheila, né, que conheci lá em Natal, né, foi um outro grande coisa que eu agradeço à minha vida, a minha oportunidade de ter ido para Natal, ter conhecido lá o amor da minha vida, a minha esposa Sheila, e a minha filha, né, ter nascido lá. Um livro, gosto muito, me marcou muito, do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Um filme, outro que me marcou na minha carreira foi o 11 Homens e uma Sentença. Eu não sou muito de série, de assistir séries, mas vou falar da mais recente que eu assisti, que é uma série documental na Netflix sobre a história do roubo do Banco Central. Time de futebol é o Leão, é o Fortaleza, o mais querido, o time da moda. Uma frase, eu gosto muito de uma frase do Ayrton Senna, né, que ele fala que na adversidade muitos desistem e uns batem recorde. Bom, pessoal, isso aí foi um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Espero que vocês tenham gostado, que sirva de inspiração para muitos de vocês, né, dentro dessa trajetória aí na nossa sociedade. E se quiserem conhecer um pouco mais de curiosidades da minha história, estou sempre à disposição aí para bater um papo com todos, tá bom? Grande abraço!